Tudo bem, família? Para quem estava com saudade dos vídeos de serralheria, agora nós vamos fazer uma sequência ensinando o passo a passo de como fabricar uma escada. Vou ensinar como fazer o cálculo e vou passar macetes que vocês não veem em lugar nenhum. Nesse vídeo aqui vai ser a primeira aula toda teórica, que é muito importante você entender toda a teoria da construção da escada, do cálculo de escada, para depois passarmos para a execução. Então vamos lá, que eu vou ensinar o passo a passo com dicas maravilhosas que você não pode perder. Essa aula teórica, ela é muito importante, porque nela eu vou te ensinar a calcular a quantidade de degraus, a altura do espelho, que seria a altura do degrau, e calcular a distância do piso, que é a pisada de cada degrau. Porque com esse cálculo que eu vou te ensinar, você pode fazer escada em qualquer lugar e qualquer modelo de escada você vai aplicar essa fórmula muito simples para o seu cliente ou para você que vai fazer a sua própria escada. Então vamos lá que eu vou explicar agora como fazer esse cálculo. Esse vídeo tem o apoio do nosso patrocinador Gravia. Na Gravia tem todo tipo de aço para qualquer tipo de escada. Você compra nas 5 lojas em Brasília e em torno ou pelo site gravia.com. Esse é o site gravia.com. Aqui nós temos tubos, perfis, chapas, laminados, telhas, drywall, lojas. A Gravia tem todos os tipos de aço. Aqui tem alguns exemplos, como tubo bilongo, tubo quadrado, tubo redondo, tubo retangular. Aqui temos alguns exemplos de perfis para portas, vitrôs, venezianas, sendo um site bem completo, tendo todo tipo de material para o seu projeto. Antes de começar a ensinar o cálculo de escada, eu quero que você entenda que existem medidas de conforto. E essas medidas de conforto são medidas fixas. Precisa ter a medida maior ou igual que 16 centímetros ou menor ou igual que 18 centímetros. Espelho é a altura do degrau, então é chamado de espelho. Ele tem que ter a medida entre 16 e 18 centímetros. Você pode aqui ter então entre 16, 16,5, 17, 17,5, 18. Tem que estar entre o padrão maior ou igual que 16 e menor ou igual que 18. Então você tem essa margem da medida do espelho. A pisada, ela tem que ser maior ou igual que 28 e menor ou igual que 32 centímetros. Aqui nós temos os degraus, que espelho é essa medida aqui e pisada é essa daqui. Então você já sabe que essa altura aqui do espelho, que seria a altura entre os degraus, tem que ter a medida maior ou igual que 16 ou menor ou igual que 18. Então, entre 16 e 18, essa altura. E a pisada tem que ter a medida entre 28, né, maior ou igual que 28 ou menor ou igual que 32. Então, essa medida aqui, P, tem que ser entre 28 e 32 centímetros. Agora vem o macete. Por que tem que ter esse tipo de medida? Vamos falar primeiro do espelho, que é a altura entre os degraus. Se você tem essa medida aqui, chamada de medida de conforto, por quê? Se você fizer menor que 16, degrau lá com 14 centímetros, 13 centímetros, a altura aqui do espelho, vai ficar aquela escada cansativa. Você já deve ter ido em algum local onde você vai pisando e não chega nunca. Demora. E isso não só porque demora para você fazer a subida, também ajuda a desequilibrar a pessoa. Tem muita gente que vai subir escadas assim e acaba perdendo até o equilíbrio, porque ela é muito baixa, ela demora para você subir. Se você fizer ela maior do que 18, 20, 21, 22, o que acontece? Fica pesado para subir, é muito difícil, principalmente para pessoas idosas. Porque força muito as juntas, o joelho, o tornozelo, fica muito alto um degrau para o outro. Às vezes tem pessoas que fazem com 20, 21, 22 para falar, não, é para chegar mais rápido, mas aí é que tá. Acaba trazendo problemas depois no decorrer do tempo nas articulações. Aí força muito o joelho, força muito o tornozelo e isso não é bom. Então, acima disso você tem esse tipo de problema e abaixo também a parte do cansaço de demorar para subir e também acabar perdendo o equilíbrio. Por isso se chegou a essas medidas de conforto.
Isso eu estou falando na subida. E agora vamos para o macete da pisada. O que acontece se você fizer aqui a parte da pisada muito larga, acima de 32, 35, 40 centímetros, aquele degrau muito comprido? O que vai acontecer? Vai forçar a pessoa a abrir a pisada. Na hora que você abre muito as pernas para tentar, você pode desequilibrar e cair de costa. E isso não se deve fazer. Muito larga, se tornando praticamente um patamar, que senão a pessoa tem que andar dentro do degrau para subir para o outro. Isso acaba ficando uma escada cansativa. Por isso não se pode fazer largo. Aí você fala assim, tá bom, Fábio, e se eu fizer ele pequeno, abaixo de 28, vai com 25, 22, 20? O que acontece se você fizer ele pequeno? Na hora de colocar o pé, não vai caber o pé da pessoa no degrau. A ponta do pé bate aqui e o calcanhar da pessoa fica aqui fora. Então, a pessoa tá com o pé aqui e o calcanhar está pisando fora. Isso força demais a articulação do pé da pessoa que está subindo. Com o tempo também vai trazer problemas de saúde nessa região, porque o calcanhar deve ser apoiado dentro do degrau. Tá ok? Não esqueçam disso. Se você fizer o degrau curto, vai forçar demais o pé, não só trazendo problema de saúde, como desequilíbrio, a pessoa pode ir de costa e cair na escada. Então, muito cuidado com isso. Eu vou passar essas medidas de conforto, vou colocar aqui no cantinho para facilitar o entendimento. Vou apagar aqui. Agora vamos para uma parte importantíssima que se você errar aqui, adeus, a sua escada vai ficar com um degrau menor ou maior, não vai ficar legal. É a parte de medição. Aqui nós temos a laje ou o piso superior, onde vai ser levada a escada, e o piso inferior, onde você vai apoiar a escada para dar início aos degraus. O que eu já vi muito acontecer é ir em locais onde a escada começa com o primeiro degrau tranquilo e os demais degraus estão certos. Quando você chega no último, ele fica pequeno ou grande. Por que isso acontece? A medida correta é de piso a piso. Então tem que ser a medida da parte de baixo no piso até a parte de cima do piso. Agora vem o macete. Muito cuidado, principalmente os serralheiros aí na hora de fazer a medição da escada. Muito cuidado, porque isso eu cansei de ver. Chegar numa obra e a escada está feita errada. Por que é raro? Na hora de medir, a pessoa chega com a trena, põe na parte superior, mede até embaixo no piso e por aquela medida ele vai fazer a escada. Cuidado, porque quando está numa obra em execução, ainda vai vir aqui na parte de baixo o contrapiso e vai vir o acabamento. Vou fazer assim só para vocês entenderem que tem a camada do contrapiso e a camada do acabamento, que seria o porcelanato ou a cerâmica convencional. E na parte de cima a mesma coisa. Vai vir aqui, ó, um contrapiso e aqui em cima vai vir o acabamento. Então nós temos aqui que dar o desconto do contrapiso e do acabamento, contrapiso e acabamento da parte de cima. Então, qual é o ideal se a obra está em execução e ainda não for feito o contrapiso e o acabamento cerâmico que vai ser colocado ou o acabamento que o cliente quiser? Lembre-se de sempre conversar com o proprietário da obra, se possível com o engenheiro ou o técnico de edificação, quem estiver tomando conta da obra ou o arquiteto, para que ele possa passar essa medida para você. Você precisa ter, se possível por escrito, para que depois não fique o dito pelo não dito, qual que vai ser essa altura, quanto ele vai colocar de contrapiso, quanto vai ser o acabamento. Você pede para ele, olha, eu preciso da medida final do piso e da parte superior a medida final. Isso só quando não tem ainda o acabamento. Quando tem o acabamento, você tira a medida da parte de cima do piso acabado em cima da parte do piso acabado embaixo. Quando é assim, fica muito fácil de fazer a escada. É só você tirar essa medida direto. Agora, quando não tem, você precisa pedir para o engenheiro, para que o proprietário te passe a medida. Se ele não te passar a medida e você fizer mais ou menos, é muito provável que esse último degrau aqui em cima vai ficar diferente de tamanho, tá ok? Então não esqueçam dessa dica master, que é tirar o desconto. Eu vou explicar depois como que você dá esse desconto para fazer a escada e não ter como errar. Feito isso, você vai tirar a medida, que vai ser essa daqui, e eu já vou fazer o cálculo com as medidas da escada que nós vamos executar aqui agora. A medida que eu tenho da parte de cima do piso até no piso acabado embaixo é 2,79 m.
essa medida aqui é a altura que eu tenho para fazer a minha escada. Nesse caso aqui, a minha medida é inferior à legislação que pede patamar, mas eu vou fazer um patamar porque eu quero. Eu acho que patamar na escada, ele é essencial para que se alguém desequilibrar e cair, ele pare no patamar. Porque imagina uma escada reta, se a pessoa cai lá de cima, ela vai parar lá embaixo. Se tem um patamar, ela para no meio do caminho, fazendo com que amenize ali as consequências da queda, tá ok? Isso é uma dica aí muito importante para você passar, principalmente aí para o serralheiro, passar para o seu cliente, que patamar é muito importante numa escada. Somente em casos que você não tem o espaço para fazer, mas se você tiver uma medida aqui superior a 2,90 m, então tem que pôr patamar. Aí pela lei, senão a casa vai tirar o habites lá, a prefeitura vai vir fazer a fiscalização, não vai dar o habites porque a escada está errada. Aí você vai ter que ir lá e refazer. Então cuidado com essa norma e vale lembrar que é bom você dar uma olhada na norma do município, aí do seu município, porque pode mudar de um município para outro, inclusive de um estado para outro, tá ok? No meu caso, eu vou fazer com patamar, mas vamos aqui fazer o cálculo para ensinar como você calcular essa escada sem ter dor de cabeça. Vamos lá. Nós temos então a medida de 2,79. Agora eu preciso achar o número de espelhos para poder calcular nossa escada. Então eu vou pegar aqui 2,79 dividido pela medida aqui de conforto aqui de espelho. Eu vou dividir por 16. Para vocês entenderem a linha de raciocínio, vou dividir por 17 e vou dividir por 18. Não é necessário você fazer isso, mas eu vou fazer só para ficar mais ilustrado. Vou pegar a calculadora do celular para ficar mais fácil. Para a gente fazer essa divisão e ficar até mais fácil a leitura, você pode fazer tudo em centímetro. Em obra se usa mais o centímetro e o metro, porém na serralheria se usa em milímetro, principalmente para dobra de chapa. Então vamos fazer em centímetro que fica mais fácil. Para você mudar o metro para centímetro, é só você tirar o ponto, a vírgula. 279 dividido por 16. Então aqui me fala que eu preciso ter 17,43 espelhos. Porém, você precisa ter uma medida exata, não pode ser uma medida quebrada. Vou dividir agora 279 por 17, que dá 16,41. E agora eu vou fazer 279 dividido por 18, 15,50. Bom, nenhuma das três me deu exata. Eu não posso ter um espelho com medidas quebradas. Isso não tem como, porque não dá para fazer aqui, por exemplo, aqui 15 espelhos e meio. Não dá, porque fica fora. Eu gosto muito de utilizar 17 centímetros. Fica uma escada perfeita à altura do espelho com 17. Sempre que eu faço, eu busco sempre próximo a isso. Então eu fiz a divisão com medida de conforto 16, 17 e 18. Mas me deu medida quebrada. Eu não posso ter medida quebrada. Então agora ficou simples. Quanto que eu quero a altura do espelho? Se eu quiser ter 16 espelhos, eles vão ficar com 17,43. É a medida que eu gosto de trabalhar, entre 17 e 17,5. Então aqui eu tenho o número de espelhos que eu preciso. Então eu vou ficar com 16. Então eu já sei que o meu espelho, vou até apagar aqui 18, eu já tenho o resultado de 16. Bom, já tenho 16. E agora, Fábio, como é que a gente calcula para saber também o número de degraus? Vou pegar o número de espelhos menos 1. Formulinha simples, né? Número de espelhos menos 1. São 16 espelhos. 16 menos 1, 15. Então eu já sei que a minha escada vai ter 15 degraus. Simples? Vamos lá. Agora é hora de calcular. Como que nós vamos calcular isso aqui? Nós vamos utilizar a fórmula de Blondel. Nossa, Fábio, agora complicou. Fica tranquilo, não se assuste, que é bem facinho. A fórmula de Blondel, ela é bem fácil de você entender, que é 2 vezes E mais P igual a mais ou menos 64 centímetros. Só para efeito de conhecimento, Blondel que criou essa fórmula, o nome dele era Nicolas François Blondel, acho que é François, se eu não estiver enganado. Blondel é o seu sobrenome, então deu-se origem a essa fórmula. Mas olha como é fácil. Vamos lá. 2 vezes o espelho, qual que é meu espelho? 16, mais P, que nós não temos ainda, igual a, não precisa usar o mais ou menos, pode colocar 64
o resultado. Pode já tirar o mais ou menos e já utilizar o 64. 2 vezes 16, 32 mais P igual a 64. Bom, o que eu preciso fazer agora? Não tenho como somar com P. Então nós vamos pegar esse 32 aqui e trazer para o lado de cá. Então vai ficar assim, P igual a 64 menos, porque ele está do lado de cá positivo, quando nós passamos para o outro lado do igual, ele vai ser negativo, então menos 32. Que o resultado seria P igual a 32 centímetros. Então nós já temos aqui o resultado de P. Então meu P, com essas medidas, entre 28 e 32, ficou então P igual a 32 centímetros. Significa que o meu P aqui eu já tenho o resultado de 32. Viram como é simples? Uma matemática muito simplesinha, uma fórmula aí bem fácil de ser entendida. Expliquei de uma maneira bem singular para que todos possam entender. Então eu já expliquei sobre a fórmula de Blondel para acharmos então aqui o P da pisada, patamar, como vocês quiserem, 32. Então nós já temos o espelho tem 16 centímetros, o patamar dela ou a pisada 32 centímetros e um total de 15 degraus. Simples assim. Agora vamos lá para outra dica master. Vou deixar aqui também marcando a altura de piso a piso, 2,79. Agora que eu tenho todas as medidas que eu preciso, eu ainda preciso saber o comprimento dessa escada. Como que eu vou fazer? E agora eu ainda vou dar 2 dicas na parte do primeiro degrau e último degrau fundamental que você não pode perder. Se você aprender isso aqui, você não vai errar jamais a escada. Lembrando de estar lá já com o piso totalmente acabado na obra, já com a cerâmica ou o porcelanato, a escada vai ser assim, ó. Vamos lá para as 2 dicas que vou colocar aqui, degrau inferior e degrau superior, só para ficar fácil o entendimento. Nós sabemos aqui que o nosso número de espelhos são 16, então você já conta com esse primeiro aqui, ó, encostando aqui na laje. Então, ó, 1, aí 2, 3, 4, 5, 6, até dar 16, assim que você vai fazer o seu desenho. A pisada, 32, então já sabemos que a pisada aqui nós temos a medida de 32 centímetros. Então, cada pisada dessa tem 32. Vale lembrar que a medida do nosso espelho, 17,43 centímetros. Então, vale lembrar que cada espelho tem essa medida. Aqui é o número de espelhos e aqui a medida do espelho. Então, cada espelho desse tem que ter 17,43. Todos eles terão 17,43. Assim sucessivamente. Aqui o primeiro também, 17,43 e o último também, 17,43. Você pode ter a dúvida assim, Fábio, mas poxa, eu vou fazer um degrau com 17,43? Não, vamos arredondar para 17. Não faça isso. Se você arredondar para 17 ou arredondar para 17,5, ou esse degrau ou esse, vai dar uma baita diferença no final, tá? Se você começar de baixo para cima, vai dar diferença no de cima. Se você começar de cima para baixo, vai dar diferença no de baixo. Então, não arredonde a medida. Trabalhe com a medida exata sempre. Porque se você falar, poxa, mas 17,43 para 17,5, a diferença aqui é de só 7 décimos. Cuidado, mas é 7 décimos em 16 espelhos. Então lembre-se sempre de usar a medida exata que deu aqui no cálculo. Vamos lá, o cliente ou engenheiro fala para você assim, olha, a medida acabada já com o contrapiso e o piso, ou se não for usar contrapiso, aí quem vai te falar vai ser o engenheiro da obra, ou o dono da obra, quem tiver responsável lá, vamos dizer que ele fala, olha, lá em cima já finalizado, eu vou acrescentar mais 5 centímetros. Então 5 centímetros para o degrau superior. E lá embaixo ele fala que vai usar um contrapiso com uma cerâmica e tal, um porcelanato que vai dar uns 7 centímetros. Vamos colocar uma diferença de um para o outro. 7 aqui embaixo e lá em cima 5. O que você vai fazer? Você já sabe que o seu espelho tem 17,43. Você tem que dar o desconto do que ele vai aumentar.
Porque se você faz com 17 e aumenta mais 5 no piso superior, aqui já vai dar 22,43. Tá fora. Então você vai pegar aqui, ó, o 17,43 e vai fazer aqui, ó, menos o 5 que ele te passou, que é igual a 12,43. Então o primeiro espelho você deixa com 12,43. Na hora que ele fizer aqui o contrapiso e colocar o acabamento, que ele já te passou a medida, essa medida não é você que encontra, é ele que vai te passar, o responsável da obra. A hora que ele fizer isso aqui, a medida final vai ficar com 17,43. Fechou, vai ficar perfeita a escada. Agora, e o inferior lá embaixo? O que vai acontecer? Seu espelho também tem que ter 17,43. Então nós vamos colocar aqui agora, nós vamos acrescentar. Aqui nós subtraímos, aqui no primeiro nós adicionamos os 7 centímetros. Então, nesse caso aqui, nós vamos para 24,43. Essa é a medida do primeiro espelho. Isso significa a distância do piso com a medida que ele passou, ó, nós vamos aumentar 7. Então você tem que pegar o 7 que ele vai aumentar e acrescentar no 17,43, com uma medida de 24,43. Por que você acrescentou? Então ficou um espelho alto, né? 24,43. Quando ele entrar com o contrapiso e com a cerâmica, vai para 17,43. Simples, né? É por não observar esses meros detalhes de construção de uma escada que tem escadas que vocês mesmos já viram, ou o primeiro degrau muito alto, ou muito pequeno, ou o último também pequeno ou maior, tudo isso porque a pessoa errou na parte do desconto, na parte do cálculo de escada, e viram que é uma medida simples, não tem uma matemática aplicada aqui muito difícil de se entender. Então guarda esse vídeo, eu não vou tirar do YouTube, vai estar sempre aqui. Pode fazer do jeitinho que eu estou explicando aqui, que dá certinho. Inclusive, para provar que tudo isso vai dar certo, nós vamos estar executando a nossa escada e eu vou mostrar os detalhes daquilo que eu vou fazer para mim, para que vocês vejam que dá certinho aí nas medidas. Agora, para finalizar, e o comprimento da escada? Como que você sabe o espaço que você precisa para calcular a sua escada? Aqui também é bem simples. Nós sabemos que o número de degraus que nós temos é 15, correto? São 15, então serão 15 pisadas dessa aqui. Você vai colocar então aqui, ó, 15 vezes 32 centímetros, que é o tamanho da nossa pisada, vezes 32, igual a 4,80 metros. Essa é a medida do primeiro espelho até o último espelho aqui, ó. Esse comprimento com essas medidas que eu passei, que é de piso a piso com 2,79, com 15 degraus, a pisada de 32 e 16 espelhos. Então eu preciso ter um comprimento aqui de 4,80 metros. Aí você pode estar falando assim, Fábio, mas e se eu não tenho 4,80 metros? À medida que eu tenho espaçamento, isso acontece muito no nosso país, até porque existe muita construção irregular. O que você faz nesse caso? Aqui é uma dica agora de quem está aqui no ramo há muitos anos de serralheria. O que você vai fazer se essa escada, por exemplo, você precisa de 4,80 metros, mas vamos dizer que você só tem 3,5 metros. E agora, Fábio, o que eu faço nesse caso? Bom, nesse caso, você vai diminuir a pisada. Nossa, Fábio, mas e o cálculo? Sim, esse é o cálculo para dentro das normas. Mas se você vai lá fazer uma escada de uma casa que não está dentro das normas, é uma construção irregular e a pessoa precisa pôr uma escada, você não vai deixar de fazer o serviço porque não é uma obra que tem aí uma planta, um projetista, um engenheiro que fez ela. O que você vai fazer? Você vai pegar o serviço para atender a demanda do cliente. Nesse caso, a altura, você faz o cálculo de altura, que isso não impede em nada, fica legal o tamanho do espelho da escada. Porém, nesse caso, você não vai fazer com 32 como deu o cálculo. Você pode diminuir? Claro que você pode. Agora, aqui é uma necessidade. Lembrando que o ideal seria escada vazada, sem o espelho aqui aparente, somente a medida do espelho você vai usar. Então a escada você vai fazer assim, ó. Seja ela com reforço lateral ou embaixo, não tem problema. Você vai fazer aberto, porque você vai diminuir a pisada. Vamos supor que você fala, poxa, mas eu só tenho 3,5 metros. Como que eu faço isso então? Vamos lá? Qual é o número de degraus? 15. Você vai pegar aqui então 3,5 metros e dividir por 15.
Aqui vai dar 23,33, é uma constância, 333. Então você vai fazer aqui a pisada com 23,33. Poxa, Fábio, mas ficou bem diferente da medida. Ficou, mas isso aqui é um caso raro de uma obra onde está irregular. Você precisa fazer. Porém, tá vendo que a pisada tá pequena? Então tem que ser aberto aqui, ó, exatamente para o pé da pessoa, quando for se apoiar o calcanhar, ó, ele passar a ponta do pé aqui, ó. Então, só para você entender, ele sendo vazado, a pessoa pode passar a ponta do pé para dentro e apoiar o calcanhar. Assim não corre risco de desequilíbrio ou algo assim, a pessoa cair. Entenderam que isso aqui é um caso, como eu estou explicando, de uma obra irregular, que já foi feita e a pessoa está querendo construir em cima e ela vai construir, precisa de uma escada, você não vai deixar de atender. O serralheiro não pode deixar de atender porque as medidas, os padrões não estão dentro ali das normas. Então, o que você vai fazer? Você tira faz o degrau, na verdade, sem utilizar espelho. Nesse caso, você já não pode utilizar uma chapa dobrada. Você precisa fazer ela com aquela chapa enrijecida e não a chapa dobrada desse jeito aqui, porque o pé da pessoa precisa passar para baixo, porque a pisada acabou ficando pequena. Então, você pode fazer com os degraus aberto, vazado, e assim você consegue atender a demanda do seu cliente. Então, tem muitos casos que é claro que esse aqui nós estamos agindo pela regra, agindo assim como é a parte teórica, assim que a gente aprende na faculdade, porém tem casos e casos. Então aqui eu estou querendo mostrar também, nesse tipo de caso, que você não tem como utilizar todas as regras para você fazer. Aqui você já não vai usar, nesse caso aqui, a fórmula de Blundell, porque nesse caso a obra que você vai pegar, ela está com as medidas fora das normas. E aí como fazer? Tem essa situação. E quando o degrau aqui, só para finalizar o vídeo, é muito pequeno, Fábio, existe degraus que você vai chegar lá e a distância que você tem para fazer acaba sendo assim de 14, 15 centímetros apenas de pisada. Aí você vai falar assim, eu não vou fazer, mas o cliente está te chamando para você resolver o caso dele. Então o que você vai fazer? É aí onde você entra com a famosa e rara escada Santos Dumont. Esse tipo de escada é feito para você utilizar pé esquerdo e direito, sempre contrabalanceando o seu corpo para que você não caia. Olha que interessante, viram aí que ela é uma escada diferente? Então você pode fazer uma escada daquela, porque ela fica muito íngreme, porém, claro que toda escada tem que ter corrimão, a pessoa se apoia bem no corrimão para subir. E essa escada Santos Dumont é em raros os casos de falta de espaço. Tá ok, meus queridos? Para quem mora na região centro-oeste do país, tem as lojas Gravia, que tem todo tipo de material para você fazer sua escada. E também portões, grades, estruturas metálicas. Eles têm tudo que você precisa e fazem dobras especiais no tamanho que você precisar. Lembrando que onde você estiver, vale acessar o site gravia.com. E lá você vai ver todos os materiais que eles têm e vai ajudar muito na hora de você desenvolver o seu projeto. E claro, você pode comprar diretamente pelo site gravia.com. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Então no próximo vídeo vamos começar a execução da nossa escada. E vocês vão ver na prática como se fabrica uma escada. Espero que tenham gostado do vídeo. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.